Olá, meus irmãos, meus amigos. Ontem nós falamos sobre o texto de Marcos, capítulo 2, as dificuldades que não seria fácil. E hoje nós queremos usar o verso 5 ainda do capítulo 2 e pregar a mensagem, vendo a fé deles. Veja só o que diz Marcos, capítulo 2, verso de número 5. Diz assim a palavra do nosso Deus. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Aquele homem, ele não podia chegar sozinho até Cristo. Ele tinha uma dificuldade física. Então ele precisava de ajuda para se locomover, chegar até o Senhor. Assim são muitas pessoas, elas não têm como chegar até o Senhor. Precisam de um instrumento. Qual é esse instrumento? Eu e você. Nesse contexto, Deus usou 4 homens. Isto é a obra missionária, isto é fazer missões. Aquele homem não podia chegar até Cristo, então os homens o levaram até o Senhor. Quando nós pretendemos abrir uma nova congregação, um novo ponto de pregação, para que no futuro possamos ver uma congregação e uma igreja organizada, nós estamos pela fé enxergando algo, nós estamos visualizando algo pela fé. Agora olha que interessante, Jesus não menciona a fé do paralítico, Jesus menciona a fé dos 4 homens, vendo a fé deles. Quando a tua igreja pensa, como nós aqui, vou usar o exemplo, nosso Salém, quando nós pensamos em abrir um novo trabalho, começamos esse ano um trabalho em Petrolina, Pernambuco, nós estamos visualizando aquelas almas, pensando já em ver aquelas almas salvas em Cristo Jesus. Jesus está olhando para a nossa fé e salvando aquelas pessoas. Nós estamos aqui na retaguarda orando, vendo a fé deles, vendo a fé deles. Quando, irmãos, a igreja toma a decisão de enviar um dos seus, que tem um chamado de Deus, para um local longínquo, para levar a mensagem do Senhor, para um local distante, uma aldeia indígena, Jesus está vendo a nossa fé e vai salvar aquelas pessoas. Jesus salvou o paralítico vendo a fé daqueles 4 homens. E ele salvou o paralítico. Olha só que interessante, fugindo de missões um pouquinho. Um casamento em crise, Deus pode salvar um casamento em crise vendo a fé de um dos cônjuges. Se um dos cônjuges está firme e confia no Senhor, Deus vai lá e salva o casamento. Deus pode salvar um casamento em crise vendo a fé de alguém de fora, de um pastor, de um líder, de uma família, servos de Deus ali, crentes em Cristo Jesus, que confiam no Senhor e oram. Deus pode salvar aquele casamento em crise. Olha que interessante, Deus pode salvar um filho. Isso aconteceu comigo. A minha avó, mãe do meu pai, uma mulher de fé, uma mulher perseverante, uma mulher que encontrava muitas vezes durante o dia de joelhos orando. E eu zombava por não conhecer a verdade. E eu perguntava o que ela estava fazendo orando por você, filho. Você não precisa de oração não, vó. Precisa. Pela fé da minha avó, um dia eu me entreguei a Cristo. Depois, pela fé do meu pai, da minha mãe e da minha irmã. Os 3 ali estavam intercedendo por mim. E eu entreguei minha vida a Cristo. Vendo a fé deles. Talvez você está enfrentando um momento difícil com filhos. Filhos que não honram pai e mãe. Filhos que se envolveram em caminhos tortuosos, caminhos amargosos. Caminhos que, ao olhar do homem, não tem volta. Mas para Deus tudo é possível. Talvez Deus vendo a fé de vocês hoje, pais. Nós estaremos orando no final desta mensagem. Talvez Deus vendo a fé de vocês. Deus vai lá e salve o garoto ou a garota. Continue confiando no Senhor. Vendo a fé deles, Deus fez maravilha. Um filho pode ser salvo
pela fé que Deus está vendo em nós hoje. Nossa igreja tem dezenas de missionários, trabalhos, congregações. E a nossa fé, eu tenho ensinado, irmãos, a cada dia deve aumentar. Não vivemos financeiramente, não vivemos do dinheiro, vivemos de Deus. E vamos acreditar, vamos avançar, para que Deus possa ver a nossa fé e salvar muitas almas lá na linha de frente. Quero ler um texto aqui do livro de Oswald Smith, Evangelizemos o Mundo, na página 61, ele diz assim, ó: aos 18 anos de idade, eu estava entre os índios na Colômbia Britânica, no Canadá, a cerca de 6.400 quilômetros de distância de minha casa. Imagina 6.400 quilômetros de distância de sua casa. Não passou muito tempo e eu passei a viver sozinho em uma reserva indígena, ensinando os selvagens a ler e escrever e pregando aos domingos. Eu tinha de providenciar a minha própria lenha. Havia apenas uma árvore cujos galhos pegavam fogo quando verdes. Eu tinha que levar comigo um menino índio e localizar uma árvore suficiente próxima da praia para que, uma vez derrubada, ela caísse no mar. Somente então eu podia cortar-lhe os galhos e puxá-los até a aldeia, onde eu podia parti-los em achas de lenha para alimentar o fogo. Eu arrastava a minha cama para bem perto do fogão e cuidava que o fogo continuasse queimando a noite toda. Se o fogo se apagasse, eu tinha que levantar-me e reacendê-lo. As noites eram extremamente geladas e me faziam sofrer muito. Eu tinha que cozinhar minhas próprias refeições. Dispunha apenas de uma mesa, 3 ou 4 cadeiras e uma cama tosca de artesanato caseiro. Essa era toda a minha mobília. E assim era. Eu me via compelido a suportar todas as provações da vida na fronteira, em uma aldeia indígena, nos limites com o Alasca. Segundo o conceito comumente expresso pela palavra, eu era um missionário, porém não era pioneiro. Eu estava ali tomando conta de um posto missionário. Eu cuidava de um pequeno forte, prestava serviço onde outros haviam servido antes, pois todos os índios a quem eu estava ministrando já haviam sido evangelizados. Por conseguinte, eu estava edificando sobre fundamento alheio. Eu ainda não me dirigia àqueles que nunca tinham ouvido as boas novas. Olhando para esse relato, o livro de Oswald Smith, você já consegue imaginar o que os primeiros missionários passaram? Ele não foi o pioneiro, ele menciona. Outros vieram antes de mim, sofreram, passaram momentos difíceis. Mas a fé desses missionários levou Deus a salvar almas, como desses homens. A fé daqueles 4 que levaram o paralítico, Deus, vendo a fé deles, curou o paralítico. Vou ler o texto de Marcos 2, o versículo de número 5, finalzinho. Quando ele viu a fé deles, ó, Marcos capítulo 2, o verso 5, diz assim, ó: e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoado estão os teus pecados. Por causa da fé daqueles 4, aquele homem se arrependeu, Jesus perdoou os pecados dele. Por causa da fé de muitos missionários, por causa da fé de muitos irmãos nas igrejas na retaguarda, muitas aldeias hoje têm o Evangelho. Muitas aldeias hoje têm a palavra de Deus, mas ainda restam outras que Jesus está esperando ver nossa fé, a minha e a sua. Que faremos? Jesus ainda espera ver a nossa fé para com os nossos parentes.
que faremos? Jesus ainda espera ver a nossa fé para os nossos entes queridos mais perto. Que faremos? Deixa Jesus ver sua fé. Viva pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos orar. Obrigado, Pai, por esse dia e por esse momento. Como disse no meio da mensagem, gostaria de interceder por cada família que está assistindo nesse instante. Pai, alguns lares, diante do poder das trevas, ó Deus, estão enfrentando muitas lutas. Pais, ó Deus, enfrentando dificuldade com os filhos. Filhos se envolveram, ó Deus, no mundo das drogas, no mundo da prostituição. E, ó Deus, de alguma maneira acabam ameaçando os pais. Peço tua proteção e, ó Deus, o teu poder dando sabedoria a cada pai para ter uma palavra sábia na hora de falar. E, ó Deus, que a fé deles não venha, ó Deus, a desaparecer. Que eles possam perseverar e que possamos ver a vitória vinda do Senhor. Abençoa, Deus, cada lar. Aqueles, ó Deus, que estão enfrentando dificuldades, enfermidades, ó Deus, tem castigado muitos. Dai a tua bênção, ó Deus, tua proteção e a restauração da vida de acordo com a tua vontade. Aqueles que enfrentam, Deus, dificuldades financeiras, também, Deus, não são poucos. Ajuda-os, ó Deus. Mostra que os erros provêm de nós mesmos, mas que a vitória em Ti é mais do que certa. Obrigado por tudo, ó Deus. Continua nos ajudando e ajuda-nos termos fé para que muitas pessoas venham ser transformadas pelo Teu poder. Eu te oro, te agradeço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.